Amados em Cristo, o tema de hoje é renovar a esperança e o ânimo. Pois, amados, a esperança e o bom ânimo são grandes virtudes importantes e fundamentais para o ser humano, sobretudo em momentos de incerteza, de natureza espiritual e motivacional em nossas vidas. Estamos há mais de um ano vivendo sob os efeitos da pandemia, a qual expõe a fragilidade humana e as limitações dos recursos existentes para proteger a vida humana. Ainda que aos poucos surgem expectativas de que será possível vencer a Covid-19, as ameaças de contágio, variantes e o número expressivo de mortes diárias nos entristecem e nos inquietam e desanimam. Muitas pessoas estão se questionando sobre o futuro e buscando novas formas de encarar a vida, renovar esperanças e o ânimo. O apóstolo Paulo renova a sua esperança e o ânimo e também das pessoas para a qual escreve, a partir de uma esperança bem precisa, a ressurreição. Palavras que para nós, em meio à pandemia, também são muito importantes, pois diz ele em 2 Coríntios capítulo 4, desde o versículo 13 até o final, e ainda o versículo 1 do capítulo 5, dizendo: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Assim, amados, Paulo fala a partir do que crê, e o que Paulo crê é fruto da esperança de toda pessoa cristã. A ressurreição de Jesus e a fé nesse acontecimento autorizam o falar. A autoridade do falar vem do seu conteúdo, da mensagem, não do mensageiro. E através deste testemunho nos exorta ainda hoje para não ficarmos desanimados e sem esperança. Ainda que há fragilidades do corpo, tribulações sobrevenham, os dias difíceis, tudo isso não impedem a esperança que brota da certeza da ressurreição. Esta é a esperança na qual podemos depositar o nosso futuro. Deus ressuscitou Jesus e nos ressuscitará com Jesus. É a fé dos cristãos a qual Paulo recorre para se animar os que seguem e aqueles aos quais ele escreve.
em virtude da ressurreição, o corpo frágil e passageiro, sujeito aos efeitos, por exemplo, nos dias atuais, da Covid-19, do tempo, sofre e colhe sofrimentos e limitações. Paulo recomenda que se assuma nessa vida uma atitude de humildade e de exercício da fé em Cristo. Não se submeter aos desejos da carne, nem às exigências duras da lei, mas revestir-se pela fé em Cristo, da proposta de vida do Evangelho de Jesus Cristo, que inclui o caminho da luz, para não perder a esperança ou desanimar diante as dificuldades e desafios que a situação impõe. Pois, ainda que os sofrimentos continuarão fazendo parte da vida, não definirão o conteúdo da vida. O que define a vida é a ressurreição. Confiança e ânimo não brotam exclusivamente e unicamente do que se vê então atualmente. A fé permite olhar para além da realidade atual, orientando-se então nas promessas de Deus. E assim a gente vive antecipadamente pela fé o que espera com a ressurreição. E manter a esperança e o bom ânimo em tempos difíceis é muito importante, pois nos permite enfrentar de forma mais tranquila a realidade do mundo cheio de adversidades e desafios e de apontar em dias melhores que virão segundo a graça e boa vontade de Deus, dando assim o nosso testemunho. As pessoas tomadas pelo desânimo acabam deixando de fazer algo que pode levar a uma saída, deixam de buscar alternativas novas de vida próspera e feliz. Se observarmos que uma pessoa, quando perde as esperanças, perde praticamente tudo, observamos também que a palavra de Deus tem um grande acervo de textos que, sob o poder do Espírito Santo, ajudam a nós e as outras pessoas a renovarem as esperanças, a terem o bom ânimo. E diz Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, nos tempos atuais, esperamos novos ares, e o que queremos e o que precisamos é a esperança e o bom ânimo, aguardando isto acontecer. E para concluir, temos as palavras de Pedro, que diz em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 13: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos cantar? A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda sua dor, liberdade
celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. E assim, amados, o próprio Deus possa agir em nós sempre, renovando as esperanças e o ânimo para um viver segundo o seu desejo. Amém.